Bom, resultado disso, para o Brasil, trocando agora do que a gente fala, é que a gente está já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso do sistema de saúde. Hoje, dia 16 de março, são mais de 2.800 mortes, é o nosso pior número até aqui. É uma terça-feira, tem toda a chance de quarta, quinta a gente ver números piores, tem toda a chance da semana que vem a gente ver números piores. É muita gente, 2.800 pessoas, a nossa média móvel já está chegando em 2.000 pessoas por dia. Se a gente levar em conta a subnotificação, que são as pessoas com síndrome respiratória aguda grave por Covid, mas que não testaram positivo para a Covid porque faltou teste, ou o teste foi feito quando já não adiantava mais, a gente já deve estar chegando em 4.000 vidas perdidas por dia. E isso é o resultado ainda de fevereiro. Essas são as pessoas que pegaram vírus no carnaval, no final do mês de janeiro, de quem pegou nas festas de fim de ano. A gente, pelo atraso de notificação, vou deixar para vocês a reportagem, em alguns estados como Alagoas, chega a mais de 40 dias entre o óbito acontecer e o registro no cartório. O intervalo mais curto, acho que era Mato Grosso, é de 2 ou 3 dias, mas a maioria dos estados estão com 10 dias ou mais de atraso, e esse atraso aumenta quando tem mais óbitos, porque a gente não tem só UTI faltando, tem funerária faltando, tem cartório para registrar óbito faltando. Então, por esse atraso de registro e pelo curso da doença, 10 a 15 dias para desenvolver os sintomas e as complicações, depois mais 10 a 15 dias com complicações na UTI para a pessoa se curar ou falecer. Isso tudo somado quer dizer que os óbitos que a gente vê hoje são de casos que aconteceram um mês e meio atrás. Então, a gente está em 16 de março, a gente ainda está vendo os casos do começo de fevereiro, final de janeiro. Ainda tem chão para a gente ver o resultado do final do mês de fevereiro e do começo do mês de março, com mais UTI faltando e com outras coisas acontecendo. Então é um número pavoroso, não só pelo tamanho dele, mas pelo que tem por trás, porque a gente sabe que isso é a tromba d'água chegando, mas ainda tem muita água para descer desse rio. E a gente não sabe até onde essa água subiu lá em cima e ainda vai descer até aqui. A gente passou de 282 mil óbitos por Covid registrados no Brasil, registrados oficialmente, o que quer dizer que, parafraseando o Thomas Conte aqui, que falou isso no Twitter, nós hoje registramos mais mortes em um ano de pandemia da Covid do que desde quando o HIV entrou no Brasil e causou mortes por AIDS até 2019. Sabe aquelas comparações? Não dá nem para chamar de ridícula, mas criminosas, que as pessoas fazem de morre mais gente engasgada, morre mais gente de tuberculose, morre mais gente de câncer ou de outra coisa, enquanto os casos estão subindo. Pois então, no caso do HIV, da AIDS, a gente já perdeu mais pessoas em um ano da pandemia até aqui do que em décadas de HIV no país, porque o país fez um trabalho competente de combater o vírus HIV, com campanha para uso de camisinha, terapia gratuita para as pessoas, teste à vontade. Você pode ir no posto de saúde fazer de graça um teste para saber se você tem HIV ou não, coisa que nos Estados Unidos não dava para fazer. E não combatemos a Covid, já chegamos nesse número aqui. Só que tem uma diferença, ainda tem chão de Covid pela frente. A gente ainda tem muito chão de Covid pela frente para ter números muito piores do que a gente viu até aqui. Não é que vai chegar no número equivalente e parar. Esse é o problema de uma coisa que cresce exponencialmente. E reconhecidos pelo menos 11 milhões e meio de casos. Eu nem parei para ver quantos casos subiram mais hoje, porque já azedou tudo com as mortes que a gente estava vendo. Então, a gente tem a pior semana epidemiológica de todas de novo. Semana passada, a gente subiu de 10 mil mortes em uma semana para 12.700 mortes em uma semana. Essa aqui já arruma para ter 15 ou mais. E olhando pelos números de síndrome respiratória aguda grave, de mortes por falta de ar, que incluem as mortes por Covid, mas também incluem quem não testou para Covid, nós chegamos, semana passada, em 367 mil mortes. Então, em anos normais, 2018, 2017, 2016, 2019, o Brasil registra por volta de 10 ou 20 mil mortes
por síndrome respiratória aguda grave. É um critério bem específico, bem definido do que as pessoas têm. Do começo da pandemia até aqui, já foram 370 mil. Se você quiser descontar 20 mil dessas para dizer que tô atribuindo a Covid uma coisa que não é Covid, são 350 mil mortes já. Até aqui, até a semana passada, registrados dessa forma. Essa semana a gente deve estar passando, em números reais, o que a Covid causou no país, tranquilamente, de 400 mil mortes já. Né? E se o controle que a gente fez até aqui do vírus, se esse fechamento que o país tem adotado até aqui, é só a gente olhar para isso aqui. Essa é a situação do Brasil agora, de óbitos. A gente teve o platô pavoroso do começo do ano passado, acabou o inverno, os casos caíram, tudo voltou a abrir, todo mundo voltou a circular, festa, e a gente está nessa subida de agora. E isso aqui ainda não conta os números de hoje, tá? Tô nos números de domingo ainda, que é de quando é esse gráfico do Our World in Data, que tem um dia de atraso e eu fiz esse gráfico ontem. Então a gente ainda deu uma subida maior aqui. Mas a gente ainda subiu mais. Então passamos por isso aqui e voltamos a crescer. Se as medidas que a gente tomar agora, que está tomando agora, tem estados fechando, tem cidades fechando, Araraquara fez lockdown e os casos foram para o chão, mostrando que funciona, mas eles tiveram que chegar num extremo para resolver adotar isso. Tem vários estados em fase vermelha, roxa, azul, amarela, a cor que você quiser atribuir para dizer que não vão trancar todo mundo em casa, mas o vírus vai respeitar que ele não sai de noite. Que ele só queria sair de noite, ele não sai de dia. Então, se essas medidas forem suficientes para a gente reduzir os casos na mesma proporção que eles subiram, não estou nem dizendo mais devagar, não. Vamos dizer que a gente consegue reduzir os casos do mesmo jeito que eles subiram aqui. Se hoje a gente entortasse isso aqui para baixo e a partir de amanhã a gente já começa a colher os resultados do fechamento das coisas, na verdade demora mais do que isso, mas imaginando que esse fechamento já tinha acontecido em fevereiro, falei que tem esse atraso. Nessa descida disso aqui para isso aqui, entre a nossa situação agora e o mínimo de óbitos que a gente viu em novembro, que aí equivale à situação da pandemia em outubro, mais ou menos, já são 120, 130 mil óbitos. Só para a gente descer esse morro aqui. Se a gente tiver um platô desse aqui, não sei. Se isso aqui subir mais, não sei também. Aliás, conforme isso aqui subir mais, porque é certo que ainda vai subir mais. Porque, como eu disse, a gente ainda não viu o resultado do mês de fevereiro todo. Ainda tem registros faltando para a gente ver aqui. Então, essa é a nossa situação agora. Esse é o sucesso da estratégia de combate à Covid do Brasil. Pode parecer estranho falar sucesso para uma situação dessa, para a gente estar perdendo 3 mil brasileiros num dia, mas depois de um ano tentando essa estratégia, não dá para a gente dizer que ela é sem querer, né? A estratégia que a gente tem agora tá aqui há tempo suficiente para a gente ter remanejado se quisesse fazer diferente. Então, se não quer fazer diferente, é porque quer fazer isso. Se quer fazer isso, tá funcionando. Pelo menos está funcionando porque é óbvio que vai acontecer, que se as pessoas estão saindo, se não tem distanciamento, se não tem fechamento, na falta de vacina, isso é o que a gente vai ver. Então, a nossa estratégia de não combater a Covid, de trocar de ministro, de não incentivar o uso de máscara, de não ter comprado vacinas, de não estar fazendo o distanciamento que precisa fazer, está funcionando muito bem para o vírus, como a gente vê aí. Então, só para lembrar uma coisinha, eu vou botar os Estados Unidos junto aqui. Deixa eu trocar os dois. Aqui, ó. Então, o Brasil. Olha os Estados Unidos. Inverno, verão, inverno. Brasil. Inverno, verão. Se esse é o nosso verão, o que a gente tem pelos próximos meses de inverno? Onde tem mais transmissão de doenças respiratórias. Pode não ter sazonalidade. Nos Estados Unidos, na Europa, teve. Se tem sazonalidade, o que a gente vai ver ainda? Então, assim, parte disso é óbvio, eu tô falando disso em todas as lives, mas eu queria mais deixar vocês cientes que nós chegamos numa situação tão complicada que isso vai durar agora. A gente vai ter umas boas semanas ou meses nesse abre e fecha muito pior agora do que ano passado. Ou a gente vai ver o que a Lombardia viu ou mais, de corpo empilhando na rua e por aí vai, porque os casos sobem mais. A gente está com
Eu nem estou mostrando o gráfico de UTIs cheias, porque o número o índice de ocupação de UTI já não quer dizer mais nada. A essa altura, a gente precisava de um painel do Ministério da Saúde de número de leitos ocupados pelo país todo. Grande parte do sistema de saúde é público. Esses números existem, podem ser gerados e publicados e disponibilizados, eles só não aparecem. A gente tem os números de outras coisas, porque a imprensa tem promovido e divulgado isso, inclusive o que eu vou falar agora. E o índice de ocupação de UTI a essa altura não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Não para eu e você, quer dizer para gestores de saúde. Porque para eu e você o que faz diferença é, se você tiver um problema hoje e for para o hospital, tem leito? Tem UTI? Tem oxigênio? Tem esparadrapo? Tem máscara? Tem band-aid? E a essa altura, não. Aqui em São Paulo, como em outros estados, já tem hospital particular pedindo leito de UTI do SUS. Isso quer dizer que se você tiver acesso a Sírio-Libanês, Albert Einstein, que são os hospitais mais caros de São Paulo, e eu imagino que do Brasil, né, hospitais que receberam presidentes aqui, presidentes no plural, se eles forem lá agora, não tem leito. Não tem. Se bobear, não tem nem leito de internação. Leito de UTI não tem. Tá? E corre o risco de logo mais não ter anestésico, não ter analgésico, não ter bolsa de sangue, não ter oxigênio para essas pessoas. Isso nos particulares. Na rede pública, eu vou pegar o levantamento do Estadão, também vai estar na descrição, porque como eu disse, a gente está dependendo da imprensa para fazer esse tipo de levantamento. A gente tem... Semana passada, terça-feira passada, segundo o Estadão, 2.257 pessoas esperando um leito de UTI no país, com 13 estados com fila para UTI. Então, se não tem UTI, se tem fila para as pessoas terem UTI, não me importa se tem 60, 70, 80, 90% de ocupação, porque eu não sei o que esse número quer dizer. Se eu não tenho UTI naquele estado, não tem leito. Já colapsou o sistema de saúde, eu não tenho acesso aos leitos de saúde. Então, segundo essa reportagem do Estadão, na semana passada, e dá para ver que os casos ainda pioraram de lá para cá, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Bahia estavam na pior situação, com filas de UTI enormes. Tem que se levar em conta que depende também da capacidade hospitalar do estado, né? 200 pessoas no estado de Amazonas, no estado do Amazonas, precisando de leitos de UTI, tem muito menos condições de ser atendidas do que 200 pessoas na Bahia esperando por leitos de UTI ou no Distrito Federal, porque são lugares que tem muito mais hospitais. Então, como eu disse, a gente precisava de um índice único, centralizado, para poder fazer isso de maneira extrapolável, bonitinha, bem feita. Não tenho como fazer isso agora. Corri atrás de reportagens falando sobre índice de ocupação e filas para UTIs. Então, desculpa, vai ser um resultado parcial, mas que descreve o cenário, porque o cenário está tão feio que a gente pode olhar para ele de qualquer ângulo, que vai estar feio. No Paraná, que é o pior estado em termos de números absolutos, já passou hoje, quando eu peguei a reportagem, eram quase 600, hoje passaram de 600 pacientes esperando leitos de UTI no Paraná. Distrito Federal, que é o estado mais bem servido da nação em termos de saúde por cabeça, per capita, tem 231 pacientes esperando por leitos de UTI. Notícia também de domingo. Rio de Janeiro tem 100... Rio de Janeiro é o exemplo perfeito. Os casos no Rio de Janeiro estão caindo, as mortes no Rio de Janeiro estão sob controle, mas tem 130 pessoas esperando por um leito de UTI no estado, ou pelo menos tinha no dia 15 de março. Não tem leito de UTI. A situação está fora de controle, tem um colapso do sistema de saúde. Então a gente pode olhar para um número bonito que for, se tem 130 pacientes esperando por um leito de UTI, não tem leito de UTI. Paraíba, Amazonas e Piauí também tem filas de UTI. Mato Grosso está com UTIs lotadas há uma semana. Espera por vaga, tem mais de 100 pacientes. Pará, Belém entrou em lockdown porque também não tem leitos de UTI. Paraná, com mais de um mês, com mais de 90% de ocupação de UTI, ou seja, sem leitos de UTI, começa a ter falta de oxigênio e medicamentos. Então, assim... É uma questão de tempo até as outras cidades ficarem sem também. Espírito Santo parou de receber gente de Santa Catarina agora porque eles começaram a ter os próprios pacientes precisando de internação, para dar um exemplo. Entramos em colapso no país todo com esses casos. Bem-vindo de volta ao século XVIII.
em que não tem todo esse recurso, tudo isso que a gente construiu de hospital, de infraestrutura, conhecimento. Não tem, você não tem acesso, você não tem mais como chegar. Daqui a pouco não tem ambulância para recolher as pessoas. Daqui a pouco tem gente morrendo em casa porque não tem atendimento. Aliás, já está acontecendo. Em alguns lugares desses, garanto que já estão tendo que escolher quem tem prioridade para internação, para intubação, daqui a pouco para anestésico e para outras coisas. E dá para ficar muito pior ainda, se a gente vê esses casos aumentando. Porque isso é o começo de um colapso. Ainda tem muita coisa que pode faltar. Segundo o levantamento também da Fiocruz, ano passado, até o começo desse ano, a gente teve 70 mil, das 200 e tantas mil mortes que o Brasil tinha visto até o começo do ano, 70 mil delas tinham sido de pessoas fora de leito de UTI. Então eles assumem isso como pessoas que não tiveram acesso à UTI. Ou porque chegaram muito tarde no hospital, ou porque faltou vaga, ou porque faltou atendimento, porque faltou alguma coisa, porque são pessoas que estavam no estado de saúde que precisaria de internação. E também não quer dizer que se elas fossem para a UTI, elas estariam curadas. Parte dessas pessoas iam falecer também. O índice de mortalidade na UTI é altíssimo, porque quem entra lá está precisando de muito atendimento. Mas são 70 mil pessoas. Então até aqui, a gente já tinha deixado de fora do melhor que a gente pode oferecer de cuidado da saúde, 70 mil pessoas, oficialmente, olhando para os números, reconstruindo as coisas. Agora vai ser muito mais. E para essas pessoas que estão na fila, esperando por um leito de UTI, na falta de oxigênio, de intubação, de outras coisas, a mortalidade da Covid não é 1%. É 2%, é 3%, é 4%. A mortalidade de perna quebrada, de apêndice rompido, de gravidez prematura, de câncer, infarto, aneurisma, qualquer outra coisa aumenta. Porque não tem leito, não tem ambulância para buscar essas pessoas. Os profissionais de saúde estão acabados e destruídos, e massacrados com isso tudo. Não sei dizer para vocês, sendo muito sincero, o quanto caberia fazer mais hospitais de campanha a uma altura dessa, porque em muitos lugares o que falta para abrir leito de UTI são profissionais, falta verba também, e talvez em algumas cidades, em alguns estados, compensasse abrir leitos emergenciais em hospitais de campanha, para quem consegue fazer isso, mas assim, abrir mais leito de UTI aqui não é a solução. Quando você tem uma fila dessa, o Paraná podia ter aberto 600 leitos, já iam estar esgotados, cheios, podiam abrir 1.000 leitos. Provavelmente mais alguns dias esses leitos já estariam cheios também. Se eles arrumassem profissionais que precisam de 10, 15, 20 anos de qualificação do dia para a noite para fazer isso, se trouxessem médicos cubanos para cuidar de leito de UTI, tivessem o dinheiro para pagar por isso, não dá para absorver. Então, assim, demorou muito para a gente fechar e talvez o fechamento que a gente tem até aqui não seja suficiente para absorver isso. A gente tem números bem feios pela frente, precisa se cuidar demais, porque chegamos em um ponto em que a solução não é rápida, não vai ser do dia para a noite que a gente vai ver esses números indo embora. Então se prepara para mais alguns meses, pelo menos, num bom cenário em que o que a gente está fazendo agora funciona e é suficiente, de uma situação que era inadmissível e pavorosa até ontem.